leitores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Leitura Franca. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre uma leitura que eu fiz nos últimos dias e sobre algumas reflexões que essa leitura me trouxe. Eu estou falando do livro Quicksilver. Eu fiz essa leitura, eu já tava querendo fazer faz algum tempo, né? Ler esse livro faz algum tempo. Eu acho que eu até perdi, assim, o time dessa leitura, porque já faz, assim, alguns meses que esse livro foi lançado e que ele foi um boom nas redes sociais, todo mundo comentando. Eu li esse livro, a gente vai ter uma história que vai ter feéricos, vai ter magia, vai ter um moreno misterioso com o poder das sombras e a gente vai ter vampiros também. A primeira colocação que eu quero fazer sobre essa história, essa é uma história boa até. Ela traz algumas camadas, por exemplo, no começo do livro a gente tem muito a temática de desigualdades sociais, porque a gente vê parte da sociedade daquele reino, daquele povo, sofrendo desigualdade, tendo que roubar para conseguir água. A protagonista, ela é presa no começo do livro porque ela roubou um capacete de um soldado na intenção de vender este capacete para conseguir mais quantidades de água, porque aquela sociedade, as camadas mais assim abastadas da sociedade, eles têm que comprar quantidades de águas, eles têm não sei quantos ml por dia, e aí as pessoas meio que vão traficando essas quantidades extras assim de água. E a personagem principal, ela é presa porque ela roubou esse capacete e ela é condenada à morte. Só que quando ela vai ser executada, ela desbloqueia poderes, ela tem o poder de manipular o Mercúrio, ela consegue destravar uma espada lendária por causa dessa manipulação do Mercúrio, e quando ela destrava essa espada, aparece um feérico e resgata ela e leva ela para o mundo dos feéricos. Então essa primeira parte da história, que tem essa desigualdade social, essa luta da protagonista referente a isso para conseguir mais água, eu achei assim bem estruturada. Eu gostei, até queria que a autora tivesse trabalhado mais essa parte da história, que não tivesse sido tipo tão rápido, porque só tem alguns, acho que uns 2 capítulos que passa essa parte. Depois a protagonista, ela vive o resto da história no mundo feérico. Então essa parte da desigualdade tá no mundo humano e o resto da história inteira é no mundo feérico. Então assim, eu queria que essa parte tivesse sido mais trabalhada, porque eu achei uma parte bem interessante que ela trouxe. Aí a gente vai pro mundo feérico. Sobre o mundo feérico desse livro, eu tenho 2 apontamentos para fazer. E o primeiro é a reflexão que eu estava fazendo. Que o que acontece? Nós temos um moreno sarcástico que manipula sombras. E que no final do livro a gente descobre que ele tinha um laço de parceria com esta humana e que ele sabia desde o começo sobre esse laço de parceria, que tinha como se fosse uma profecia, que ele sabia que ela iria vir até ele e que na hora que ele viu ela pela primeira vez, ele já sentiu assim que ela que era a parceira dele. E aí, quando eles fazem coisinhas lá, aparece várias tatuagens nela. Aí eu vou para a reflexão de até quando as romantasias vão ser cópias umas das outras. Não estou falando que a autora copiou a Cotar, porque eu estou trazendo aqui que essas são cenas que a gente viu descaradamente, assim, a gente viu primeiro de tudo em Acotar. E até quando as romantasias elas vão seguir pelo mesmo caminho? A gente não tem mais como fazer coisas diferentes nas romantasias,
Porque assim, eu meio que, eu me sinto, eu perco a minha vontade de continuar a leitura, meio que me dá assim uma brochada de continuar essa leitura quando eu vejo que tem muita coisa igual a Cotar ou que vai seguir na mesma linha de Cotar nas romantasias. Romantasia é hoje o meu gênero favorito, só que por causa dessas cópias ou essas mesmices ou a falta de novidade, eu tenho procurado outros gêneros, eu tenho procurado ler outras coisas. Eu tô seguindo muito pelo lado do suspense. Eu tô procurando muitas leituras de suspense, justamente porque toda vez que eu pego uma romantasia e é uma cópia de Cotar ou tem muitas coisas parecidas com a Cotar, aquilo meio que acaba com a minha experiência de leitura. Então, essa é a minha reflexão. O gênero de romantasia, ele saturou? Porque todas as histórias que a gente vê, elas vão seguindo pela mesma linha? Ou depois de todo o sucesso que a Sarah J. Maas fez com a Cotar, com o boom que ela teve, trazendo Trono de Vidro e a Cotar, que ela não foi assim, acredito que ela não tenha sido a primeira autora a escrever, mas ela foi a que começou todo o hype da romantasia, principalmente nas redes sociais. E assim, depois de que ela trouxe todos esses elementos, a gente não tem mais nada novo para os outros autores trazer. Eles têm que seguir na mesma linha do que já foi apresentado pela Sarah J. Maas. Então, assim, eu acho que quando a gente vê essa discussão se a romantasia e alguns gêneros literários eles estão saturados, quando eu paro para analisar nesse sentido, eu acho que sim. Eu acho que principalmente romantasia, ele tá ficando assim, é um gênero que realmente está ficando saturado. E é algo assim que me incomoda um pouco. Tanto é que quando eu pego um livro para ler e ele segue por outro caminho, ele vai tendo assim elementos diferentes, bem diferentes de Cotar, já vira um 5 estrelas favoritado para mim, porque eu acho que a romantasia hoje, para mim ela tá seguindo nesse caminho para um livro me fisgar, para eu conseguir dar 5 estrelas para ele tem que trazer algo diferente, porque realmente eu tô saturada de ler as mesmas coisas. Se eu quisesse ler um Moreno Sarcástico de Sombras e que tem laço de parceria com uma humana, eu vou lá e releio a Cotar. Se eu quero ler um Moreno Sarcástico e Dragões, eu vou lá e leio Quarta Asa. Então, assim, com esses livros que se tornaram muito grandes, eu sei que fica muito difícil, né, trazer novidades, mas, gente, eu acho que dá pra pensar, sim, em coisas diferentes, entendeu? Então, essa é a reflexão, essa é a maior reflexão que eu tenho tido nos últimos dias com romantasia, nos últimos meses lendo romantasia, apesar de ser, sim, o meu gênero favorito. E um outro ponto que eu queria falar exclusivamente sobre Quicksilver é que eu achei, no final, a autora ela trouxe também vampiros para dentro da história. Então, alguns feéricos se tornaram vampiros e eles entram em combate porque esses vampiros se tornaram do mal. Assim, só que foi uma mistureba que acho que não precisava, sabe? Eu conversei com outras pessoas que leram Quicksilver também e tiveram essa mesma percepção, que não precisava dessa parte de vampiros, porque, tipo, foi uma coisa meio que jogada assim do nada. Tipo, o vilão, ele se tornou vampiro e tal, e agora ele é, tipo, super mal. Mas, tipo assim, ficou muito jogado, sabe? Essa história de vampiros. Era muito melhor ter falado que era um férico que tomou o poder, férico que, sei lá, se tornou mal por alguma maldição, sei lá, alguma coisa nesse sentido, mas não trazer
essa parte de vampiros que não ficou muito estruturada com o resto da história, entendeu? Essa era as minhas reflexões que eu queria trazer. Tá muito esse murmurinho sobre os gêneros literários que estão saturados, as ondas literárias, né, que sempre aparecem e desaparecem, só que a romantasia, ela tem se perpetuado aí por alguns anos, ela ainda tá no hype, e eu acho que é por isso que a gente não vê tanta novidade, por causa do tanto de livro que foi lançado de romantasia de uma vez só. E foram essas as informações que eu queria trazer para vocês. Não acho que Quicksilver seja um livro ruim. Eu classifiquei ele com 4 estrelas. Não é um livro ruim, só que ele gerou todas essas reflexões sobre o gênero, sobre o quanto autores podem trazer novidades ou não para esse gênero, se esse gênero consegue se reinventar ou não. Mas comentem aí, vamos conversar sobre o que vocês acham, se vocês também já perceberam isso, se essa percepção é algo geral ou não, vamos comentar, vamos conversar sobre esses tópicos. E não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal, acionar o sininho. Janeiro tá chegando, gente. Janeiro faz 1 ano do canal Leitura Franca aqui no YouTube, nas outras redes sociais. O perfil já existe há alguns anos e eu tô gostando muito de trazer vídeos aqui, poder falar, poder hablar mais sobre alguns tópicos. E bora ajudar então o canal Leitura Franca a crescer cada vez mais e eu continuar trazendo vídeos para vocês. E foi isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e boa leitura!